Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 2 de março, estamos na segunda semana da Quaresma. O evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 23, versículo de 1 ao 12, e diz assim: Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: O mestre da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazei todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares na sinagoga. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, seguindo aquele evangelho que nós vimos ontem, onde que Jesus coloca: seja misericordioso, fazei para o próximo aquilo que gostaria que fizesse para você, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não serás condenados, pois com a mesma medida que o fizeres, vós também sereis julgados. E hoje ele nos apresenta, no evangelho aqui de Mateus, no capítulo 23, do 1 ao 12, para que os mestres da lei e os fariseus tenham autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem sobre a lei, seguir a lei de Moisés. Só que ele coloca um parênteses aqui: mas não imiteis as suas ações. Essa é o grande problema que nós temos, não só na época de Jesus, mas hoje, na nossa humanidade. Todo mundo gosta de falar bonito, proclamar bonito, ler a palavra em público bonito, mas não consegue agir conforme a palavra te fala, conforme ela te transmite, viver essa palavra. E eles não conseguiam fazer isso, Por isso deveis fazer, observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Isso, gente, meus irmãos, é um grande problema que nós também possamos ter. Às vezes, dentro de nossos lares, nós falamos tão bonito para a nossa família, para todos os integrantes de nossas famílias, mas não damos o exemplo. Aquilo que nós vimos ontem. Todos nós podemos ser convertidos? Claro que podemos converter as pessoas. Através do quê? Enfiando na cabeça de cada um a palavra? Não.
dando o seu exemplo de vida. É dessa forma que nós estaremos evangelizando. Isso em nossa família, em nosso trabalho, em nossa comunidade, aonde nós estivermos, através de nossos exemplos. Como diz aquela frase, as palavras convencem, mas o exemplo é que arrasta, que realmente faz tudo novo através do nosso exemplo, né? Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-lo, nem sequer com um dedo. Olha o fardo que os fariseus e os doutores da lei colocavam nas costas de todos aqueles que caminhavam. E muitas vezes questionaram Jesus, porque os discípulos não lavavam a mão, porque eles curavam em dia de sábado, tantos preceitos envolvidos na lei de Moisés, que seriam o quê? Os 10 mandamentos. Tantos preceitos envolvidos, era uma carga tão pesada para todos aqueles que caminhavam, que eles mesmos nada daquilo faziam, né? Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Olha, outro grande problema nosso, da humanidade. Quantas e quantas vezes nós vamos nas celebrações, nas missas, só para serem vistos pelos outros? Mas qual que é o sentimento que nós estamos indo nesse encontro com Cristo? Vivo na palavra e vivo na Santa Eucaristia. Eles usam faixas largas com um trecho de escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Quantos irmãos nossos, né? Usam umas camisas bonitas, né? Escrito uma mensagem bonita, um crucifixo grande no peito. Mas quando é para agir da forma que Cristo agia, se torna mais difícil, porque nós realmente temos que nos humilhar, né? Ao invés de nos exaltar. Gostam de lugar de honra nos banquetes dos primeiros lugares na sinagoga. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, que é Cristo Jesus. E todos vós sois irmãos. Olha que bonito isso que Cristo nos fala. Só Ele é um mestre. A nenhum outro devemos nos curvar, só apenas a Cristo Jesus. Só Ele é mestre. E nós, toda a humanidade, somos irmãos, seguido e sendo orientado pelo mesmo mestre. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está no céu, Deus Pai. Cristo nos chamou a pertencer a essa família aonde o seu Pai se tornou também o nosso Pai que está no céu. Não deixeis que vos chames de guia, pois um só é o vosso guia, Cristo Jesus. E quantos guias que nós andamos atrás, né, meus irmãos? Quantas pessoas procuram o Espiritismo para que possam ali se encontrar com Deus? Acho engraçado que muitos irmãos que nos abandonam param de seguir em nossa igreja, em nossa comunidade, e fala que aqui não encontrou Cristo Jesus. Foi encontrar em outra igreja, em outra religião, em outra denominação. Mas será que realmente ele procurou Cristo aonde ele estava convivendo, onde ele estava vivendo? Se ele procurou Cristo aonde ele estava, não é Cristo que vai atrás de nós, nós que temos que ir ao seu encontro. E o que nos pede nessa quaresma é nos aproximar cada vez mais de Cristo Jesus. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Você quer ser grande?
Você quer ser o poderoso em sua comunidade, em sua família, em seu emprego? Então seja aquele que serve, seja aquele que se humilhe perante os outros. Como diz, os humilhados serão exaltados. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Essa é uma palavra que Deus nos coloca no dia de hoje, uma palavra de vida. E nós temos que levar isso por toda a nossa existência. É isso que Deus nos pede, que realmente façamos cada vez mais a vontade de Deus Pai. Ele está nos dizendo a todo instante como nós devemos agir. E vamos fazer da palavra um modo de vida. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preciso de ti.